O luto, a perda, lidar com o fim é um processo tão subjetivo de cada um e existem tantas formas de perda, né? Perder uma paixão, perder um amor, perder o casamento, uma amizade, um emprego, uma pessoa querida. Existem tantas formas que a gente vive o luto e a gente não sabe lidar com nenhuma delas. Então nesse vídeo eu quero ajudar você a passar por esse processo e saber lidar com esse processo, que é o mais importante. Roda a vinheta, enquanto isso se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, que isso me ajuda a te ajudar. Freud já dizia em Luto e Melancolia: o resto do outro que paira comigo. Isso já diz muito sobre essa melancolia que nós temos na perda. É tão visceral isso dentro de nós, de conviver com o luto, de conviver com a perda, porque quando nós nascemos a gente já perdeu, nós já perdemos a nossa mãe, nós já perdemos o aconchego do útero quentinho, a gente saiu, a gente foi arrancado. E a partir disso começa-se uns ciclos de traumas, uns ciclos de dificuldade de lidar com isso. Esse processo de luto, de perda, ele é um rompimento de quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou um sujeito, né? Uma pessoa, eu tenho uma psique e eu tenho o objeto, porque a gente não consegue viver sem um objeto, a gente não consegue viver sem um meio. O objeto é que me afirma quem eu sou. O objeto seria a pessoa, seria meu trabalho, seria minha casa, seria tudo. Tudo é o objeto, tudo é o meio. E as duas coisas, elas funcionam juntas. Então eu tenho o sujeito, eu tenho o objeto, e o que se faz nessa ligação é que torna quem eu sou. Então quando a gente fala de uma ruptura nesse quem eu sou, significa eu perdi o objeto e eu ainda sou o sujeito. Aquilo que me inspirava, aquilo que me tornava o meu eu perdi. Eu não tenho mais acesso. Então eu começo a me questionar quem sou eu. Eu perco uma face de mim. Então eu perdi um emprego, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi alguém da minha família, eu perdi uma paixão, eu perdi um amor, eu perdi um casamento, um relacionamento. A partir do momento que eu tenho essa perda, essa ruptura desse objeto, eu começo a viver esse luto, eu começo a viver dessa perda, eu começo a viver e me questionar de quem realmente eu sou, sem aquele objeto que vai firmar a minha existência de quem eu sou. E para muitas pessoas causa um desequilíbrio tremendo na vida dela, porque ela perde esse quem eu sou. Eu perdi o objeto e agora eu não sei quem eu sou, então tudo se perdeu, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais o mesmo sujeito. E esse processo de luto é justamente essa transformação. É você perder o objeto, mas você não se perder na sua identidade de quem eu sou. A gente precisa olhar para dentro de nós e falar: ok, eu perdi esse objeto, mas o que esse objeto ele me trouxe de agregações para a minha vida? Que transformações ele me trouxe para a minha vida? Muitas pessoas que não passam por esse luto, né? Termina uma relação, já pula em outra, já pula em outra, ela não sofre. E aí quando vem essa carga emocional muito forte, ela vem acumulada. E aí você precisa resolver isso, você precisa se organizar dentro de quem eu sou, se achar novamente com vários objetos, de várias pessoas, de vários eus que você foi perdendo e você não transformou, não canalizou isso para dentro de você, você não teve esse filtro, porque a perda ela é um processo natural, nós perdemos o tempo todo, nós mudamos de situações, nós vivemos novos ciclos, e se cada vez que a gente der esse passo, a gente viver um novo ciclo, a gente não passar por essa transformação de filtro, de que o que dessa pessoa, desse processo, dessa situação, eu tenho de valorização para mim, que eu posso utilizar para a minha vida, vou deixar daqui guardada, e o resto daquilo que não serve, não presta, daquilo que me faz mal, eu jogo fora. Eu elimino da minha vida, porque isso não faz mais parte da minha vida, isso me faz mal, e eu reconheço que isso me faz mal, então eu tenho que eliminar isso da minha vida.
Repare que sempre quando você termina uma relação, um pouco do outro fica em você. De uma maneira inconsciente, manias, costumes, gostos. Eu não gostava de caminhar, eu não gostava de correr, eu não gostava de andar de bicicleta. E o outro me fez criar uma paixão sobre isso. Ele agregou isso para a minha vida. Eu vejo com outros olhos, eu aprendi a lidar com certas coisas. E não é só porque eu perdi a outra pessoa que tudo que ela me ensinou eu vou jogar fora, eu vou eliminar. Aquilo que estava me fazendo bem, aquilo que está me transformando, e eu achei isso dentro de quem eu sou, eu guardo e continuo praticando. Então, dessa maneira inconsciente, muitas vezes a gente não percebe. A gente olha lá na frente, a gente olha para trás e fala, nossa, isso eu agreguei de outra pessoa, isso não era meu, isso não era intrínseco meu. Então o objeto, o meio, ele influenciou na minha vida, ele agregou algo na minha vida. Então nesse processo de luto eu não eliminei isso e eu coloquei de uma forma qualitativa na minha vida e que eu sigo isso de uma maneira leve, forte, agradável, agradecido, porque não é só porque eu perdi, não é só porque eu não tenho mais, que eu não possa viver de uma maneira em paz. E muitas pessoas dizem, não, mas eu tenho certos costumes que eu gosto, criei com a outra pessoa, mas isso me faz lembrar da outra pessoa. E lembrar da outra pessoa me faz mal. Mas aí também não tem um processo de cicatrização desse luto de uma forma positiva. Porque lembrar de coisas da outra pessoa faz parte, você é um ser humano, você tem memórias, você viveu, você teve uma experiência e claro que essas experiências vão ficar armazenadas na sua mente e principalmente coisas positivas, mas isso não pode ser um sofrimento, isso não pode ser uma culpa, isso não pode ser um sentimento de revolta. Traga isso por um sentimento de gratidão por essa pessoa. Da mesma forma que ela agregou coisas na sua vida, você também agregou coisas na vida dela. E se ela não reconhece isso, é porque também ela não viveu esse processo de luto, de aceitação. Porque o processo de luto se resume simplesmente em aceitação, em aceitar a perda e aceitar as coisas boas que você tomou e as coisas ruins que você eliminou da sua vida. Então, o que é o luto? O que é a perda? O que é a morte? Existem várias faces dessa metamorfose, desse eu, de que eu vou me construindo, de quem eu sou. É sem fim, é um processo infinito, é uma cadeia infinita. Você alimenta o outro te alimenta, então nós temos a ver com o meio. Depois, quando você morre, a natureza vai cuidar do seu corpo, a natureza vai se alimentar de tudo isso. Então é um ciclo, é visceral, você alimenta, você faz um processo digestivo e você guarda os nutrientes positivos para o seu corpo e você solta aquilo que não é bom para o seu corpo. Esse processo é infinito, então a gente precisa aprender a lidar com essa perda do objeto. A gente precisa entender que esse objeto ele fez parte da nossa vida durante um momento e ele agregou certas coisas e algumas coisas ele não agregou. E a morte, ela está ligada muito a isso, porque a morte é você se sentir morto. Definitivamente você não fazer parte desse processo, né? Você não se alimentar desse luto de uma forma positiva para a sua vida. Você conseguir literalmente entender e enxergar com uma racionalidade sobre o que você perdeu e o que você ganhou desse processo. O fim é você se sentir morto, é você estar numa festa e não sentir vontade de dançar, é você estar com um parceiro e não sentir um tesão, você estar infeliz, você está morto, você não está vivendo. E aí neste momento é o momento de você viver o luto. Você tomar uma ação para continuar vivendo, porque você não morreu. Você está se sentindo morto. Você não está tendo mais uma relação com esse objeto. Aí sim, você tem que matar ele, você tem que eliminar esse objeto, você tem que sofrer esse processo de luto. Nós temos culturalmente essa inerência de repetição, de rotina, de que eu estou há 50 anos no emprego totalmente infeliz, eu estou num casamento infeliz, eu estou numa relação infeliz. E a gente não vive essa perda, porque a gente acha que a perda do outro vai fazer mal pra gente.
mas a gente troca os objetos, a gente troca as formas de viver, a gente troca as formas de satisfação para a gente identificar quem nós somos, quem sou eu. Porque ali, quando você está numa relação tóxica, quando você está num processo de que você está se sentindo morto, sem valor à vida, você já está sofrendo. Ali já não existe mais o seu eu, né? Você já não é mais você. E você precisa reencontrar quem é esse eu. Então esse processo a gente precisa enfrentar. A gente precisa saber viver o luto. A gente precisa reconhecer que é um momento da gente viver o luto. É um processo doloroso. Luto não é felicidade. Então, se você acha que você está vivendo um processo de luto muito feliz, você está se auto-sabotando. E esse sentimento de dor, lá na frente, você vai enxergar com outro objeto. Esse outro objeto vai te mostrar de uma outra forma e você vai olhar, vai se arrepender das ações que você teve, e aí você vai sofrer, e aí já foi muito tempo. Então você já esqueceu boa parte das coisas que eram boas, você ficou só com os traumas. E aí para você sair desse processo é muito mais doloroso. Então o que eu deixo para vocês é literalmente se autoconhecer, você poder viver o seu luto, viver o seu processo, ter um pouco de paciência, reconhecer as suas emoções, os seus sentimentos, porque tudo isso nos torna mais fortes para a gente viver os próximos lutos, os próximos desvínculos de objetos, daquilo que é a nossa referência. Não enfrentar o luto acaba sendo a nossa morte. Então, o que eu desejo para vocês é um bom luto.